Bem-vindos ao EvoTalks. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestão de crise. E a gestão de crise é um tema crucial, seja você gestor, administrador, contador, ou mesmo interessado no meio do business, no meio empresarial, porque no episódio de hoje nós vamos tratar sobre como identificar as crises, como lidar com elas e como superá-las, né? Garantindo uma maior resiliência do negócio e garantindo a continuidade das atividades. Então fique com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu sou Luiz Felipe Baggio, especialista em proteção patrimonial e planejamento sucessório na Evoinc e sócio da Evoinc. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber os meus sócios Otávio Massa, Head de Tax na Evoinc, e Mariano Soares, gerente de auditoria na Evoinc. Muito obrigado pelo convite, Luiz. É um prazer estar aqui conversando com você e com o Mariano nesse momento tão especial. Beleza. Bom, o motivo da gente estar conversando, né, é justamente uma questão que a gente já tratou em um episódio anterior, de alguma maneira, mas nós tratamos, né, do ponto de inflexão, né, quando que eu tenho que começar a prestar mais atenção ou refinar os controles, refinar as estratégias de gestão da minha empresa. E necessariamente, assim, é uma certeza na vida que conforme você vai crescendo, conforme você vai operando, as crises vão surgir. E algumas dessas crises, elas não são tão visíveis. Pelo menos assim, não no começo, né? É muito perceptível a crise quando ela já está dando febre, quando já tem um monte de coisa acontecendo, quando os reflexos já estão ali. Mas é importante, tanto nós temos aqueles cuidados lá previstos já no assunto que nós somos do ponto de inflexão, mas também existem tantos outros mecanismos que a gente pode lançar mão e deve lançar mão, e a gente, eu digo nós, mas empreendedores em geral, para conseguir identificar e lidar e sanear essas crises, né? Então, eu gostaria de colher aqui, nesse bate-papo com vocês, quais seriam, no ponto de vista de vocês, os pontos que a gente pode, ou as ferramentas que a gente poderia utilizar, ou mesmo os indícios que a gente poderia ter para saber que alguma crise na empresa ou no negócio está acontecendo. Como é que a gente enxerga a crise nascendo? Seja ela operacional, de gestão de pessoas, que inclusive é um pool muito, muito fértil, né, para problema com e gestão e aparecimento de crise, né? Como é que vocês enxergam esse surgimento e formas de diagnosticar essa crise? Bom, permita, por favor, fazer uma introdução. Eu acho que é importante, como você já adiantou um pouco, Luiz, a gente conceituar o que é a crise, né? E quais são os tipos de crise que uma empresa pode passar, né? Falando de negócio. Eu acho que a crise, uma das, né, crises mais marcantes, né, que mais machucam um negócio é a crise financeira, porque chega num ponto que não dá mais para sustentar, aperta de todos os lados, aí você tem que recorrer a meios mais drásticos, como uma recuperação judicial ou até uma decretação de falência. E temos crises operacionais, crises de continuidade com relação a produtos, segmento, aquilo se tornar obsoleto, se a gente está falando de produtos, né, de bens, e também de pessoas, né, acho que tanto para bens quanto para serviços principalmente, mas é sempre avaliar a continuidade daquilo. Então, assim, tem inúmeras crises, mas eu entendo que dá para a gente separar a crise não só por tipo, por área que essa crise vai acontecer, porque pode ser uma crise generalizada, mas sempre tem um ponto de partida em alguma coisa. Mas eu entendo que a crise, ela pode ser uma crise provocada, né? É igual o homicídio culposo e doloso, né? Então tem a crise culposa e a crise dolosa.
Ou quando eu não tenho a intenção, mas assumo risco. Uhum. Quando eu tenho a intenção, quando eu não tenho e não estou assumindo. Acho que o empresário está sempre assumindo o risco. E eu tenho a crise que ela é decorrente de fatores alheios, né? Fatores externos à operação. Né? Então, assim, partindo desse pressuposto, eu tenho que ter uma estratégia de monitoramento, né? Uma estratégia de... Eu tenho que ter um comportamento que vai evitar qualquer tipo de crise como essa. Vou dar alguns exemplos aqui só para elucidar um pouco da minha linha de raciocínio. Então, só recapitulando, eu tenho a crise por área, né? Eu tenho a crise que é provocada internamente, eu tenho a crise que vem de fora para dentro, e tem crises de má fé, de terceiros que estão dentro da própria empresa. Então, assim, tudo isso abre várias caixinhas que muitas vezes a gente se depara com elas, muitas vezes só depois que aconteceu aquilo, né? Eu cito um exemplo que é público, que foi o caso do Grupo X, do Eike Batista. Né? A exploradora de petróleo, a especulação, né, foi, conforme afirmações do Eike Batista, ele e o conselho foram enganados ali pela diretoria e aquilo provocou uma crise que foi de dentro para fora, que foi catastrófica, acabou com tudo. Então, assim, para cada tipo de crise, então, assim, uma crise financeira interna, né? Como que eu evito passar por uma crise financeira interna? E é uma decisão difícil, por quê? A gente está falando de caixa, né? Então, primeiro, a empresa é lucrativa ou não? Né? Nos primeiros anos, por exemplo, não é uma empresa lucrativa, então com certeza ela está trabalhando com capital de terceiros, seja de banco, seja de fundo, seja de investidor, seja do sócio, ela está trabalhando com capital de terceiro. Então ela está alavancada. Então qualquer turbulência vai ser mais forte. Sim. Né? A partir do momento. Então, assim, isso daí já é assumir um risco. Sim. Então, assim, o mau uso desse dinheiro, o investimento errado desse dinheiro, vai trazer uma exposição a uma crise. Né? Ou até a decisão de investimento em um nicho, um produto, que pode ser que não dê certo. Então, assim, é difícil, porque eu falo, é uma decisão difícil, porque se você vai ser totalmente conservador para evitar uma crise financeira, muitos feitos não teriam sido realizados. Com certeza. Mas a parte... Então, assim, eu acho que é mais uma questão de assumir o risco, e querendo ou não, apesar de se acreditar no potencial, é contar com a sorte. A sorte, assim, no sentido de eu vou fazer tudo que está ao alcance, mas vai depender da reação do mercado. Eu acho, inclusive, até um comentário que eu gostaria de fazer sobre até o começo da tua fala, né, que você comparou, tem o homicídio culposo e o homicídio doloso. Na prática, se a gente for ver o empresário, o gestor, quem assume a figura de liderança ou de gerenciamento, de tocar o negócio, dirigir o negócio, na prática, essa pessoa ela nunca está agindo culposamente, ou seja, inerte, não sabia que podia. Na verdade, essa pessoa ela está agindo sempre, no mínimo, com dolo eventual, no mínimo, assumindo o risco de que aquilo aconteça, né? E aí cai justamente no que você falou, da pessoa estar sempre monitorando, talvez, as mudanças, por exemplo, se é uma crise operacional de produto não mais atender ao mercado, o serviço não mais atender ao mercado, ou a crise financeira do estamos descasando o nosso caixa, né? O nosso fluxo de caixa não atende a demanda pelo caixa que nós temos, de dinheiro que nós temos, dentre outras tantas questão de comportamento, né, dentro da empresa. Um exemplo que a gente poderia dar para ficar mais claro, né? Por exemplo, questão de descasamento operacional. Eu olho ali, imagina a época em que nós tínhamos a iluminação pública por óleo, né? Ok, as pessoas produziam, envasavam e vendiam esse óleo. O óleo de baleia, né? O óleo de peixe e tal. Beleza. Em algum momento,
a gente parou de usar a iluminação pública com óleo, né? A gente passou a usar a iluminação pública por eletricidade. Várias empresas da época, posso citar, por exemplo, empresas que eram do próprio Conde Matarazzo, que é um cara que a gente já havia citado, um case que a gente havia citado no episódio de Ponto de Inflexão. Ele tinha empresas que fabricavam esse tipo de óleo e vendiam esse tipo de óleo. Ele foi disruptivo quando ele criou elas, mas os seus herdeiros foram omissos quando eles não descontinuaram, não modernizaram a operação para atender uma demanda nova no mercado, não leram o mercado. E é o mesmo tipo de situação. Se você trouxer para os dias de hoje, se você trouxer, por exemplo, hoje, linha telefônica não vale absolutamente mais nada. E as pessoas... Há 30 anos atrás era um terreno. Era um terreno, exato. Fita cassete, VHS, valia uma fortuna, não vale... De vídeo exatamente, entendeu? Então, assim, é uma questão de saber adaptar também o seu produto e o seu serviço. Vamos pegar até o serviço de consultoria. Hoje, talvez não caiba mais, ou caiba muito pouco, aquele modelo padrãozinho de consultoria, por exemplo, tributária, que faz só uma revisãozinha aqui, outra ali, porque hoje as pessoas, querendo ou não, os profissionais que estão nas empresas, a média de capacidade, de técnica dessas pessoas está maior. Essas pessoas não precisam mais daquela revisãozinha, de uma coisinha à toa. Precisa realmente do especialista. Então, se você dedica tempo e energia em fazer uma coisa muito básica hoje em dia, no mercado brasileiro, com a maturidade que o mercado brasileiro tem, na área de consultoria, falei tributária, mas em qualquer área de consultoria ou mesmo auditoria, você acaba ficando para trás, porque o básico, qualquer um serve e já não tá maior, e né? já não é tão útil. Né? Eu acho que assim, obrigado aí pela introdução de vocês, né? E eu acho que a gente pode separar assim essa gestão de crise em 2 pontos principais: a gestão da crise e a gestão na crise, né? Então, a gente tem o ponto da empresa que ela já vem de um histórico de crise e a empresa que começa a vivenciar o histórico de crise, certo? Então, quando a gente pensa nessa crise, né, nós falamos ali da crise de mercado, da crise financeira, da crise estrutural, certo? A de mercado, igual você bem falou, Luiz, a questão do óleo de baleia, pô, foi um exemplo clássico aí de atualização de mercado, onde simplesmente a demanda diminuiu muito pelo produto. Às vezes não tinha nem capital para migrar Exatamente. Um ponto que a gente viu muito da questão financeira. Cara, nessa recente, né, pandemia aí que nós vivemos aí mundial... Volta. E o Mariana, gostaria de agradecer a introdução de vocês. Ai, que delícia! Boa. Ai, sem cuspe, hein? Ó, desculpa, não pude deixar passar em branco. Tranquilo. Mas, voltando, eu não lembro onde eu tava. Lembrei. É isso aí. Peraí, dá um silencinho, aí você começa, deu corte. Tá. Vixe, peraí, que eu vou rir aqui agora, cara. Perdão, gente. Bom, voltando, né? Dessa recente aí, pandemia que o mundo viveu, principalmente relacionada à questão... Ixi, perdi o rumo, desculpa. Você ia falar do impacto da pandemia, o que gerou como crise, né? Beleza, aí só eu vim pra bater na mesa. Ah, desculpa. Tá desculpado. Pá! Peraí, gente, deixa eu tentar voltar aqui. Tá falando de gestão da crise e gestão na crise. Sim, a gente falou da crise de mercado. Bom, recapitulando aí, com relação à crise financeira, um exemplo clássico foi essa recente pandemia que todo mundo viveu, onde se a empresa ela já vem trabalhando com um caixa aí descasado, né? Então, pô, eu compro com 30 dias e recebo com 60. Qualquer turbulência, e uma turbulência grande dessa, ocasionou que já vai andando na beirada do precipício, né? Sim, exatamente. Aí...
Sim. E falando então dessas crises, né? Da crise financeira, crise operacional, crise de pessoas, Uhum. crise gerencial, de uma forma geral. O que vocês nomeariam como principais instrumentos ou estratégias para a gente tentar ver a crise chegando antes dela estar aqui? Olha, eu penso que a crise macroeconômica, ela é. Cada analista tem uma opinião, então é meio difícil você. Mas assim, dá para sentir o mercado muitas vezes, né? E o mercado ele é feito de ciclos. Então eu penso que não dá para deixar o ego ignorar isso. E o excesso de otimismo tomar conta, né? Então, eu tenho um excesso de otimismo que o meu negócio só vai subir, e aí torra todo o caixa, e não é assim que funciona, mas muita gente aprende isso na prática. Mas eu vejo que para cada tipo de crise, eu acho que assim, se blindar contra uma crise é praticamente impossível. Mas eu acho que para cada tipo, primeiro é um mapeamento de crises que podem existir, é uma gestão de risco, né? Um compliance, eu diria. Para cada possível crise que possa existir, de dentro para fora e de fora para dentro, eu tenho que ter a identificação do que é isso e o que cada pessoa que está ali dentro da empresa precisa fazer. Por exemplo, uma crise relacionada a pessoas. Olha, eu posso estar muito equivocado, mas o dono de uma empresa que tá da cadeira do presidente até o chão de fábrica ali ouvindo, estando com o pessoal, óbvio. A gente está falando de uma empresa que tem 1.000 funcionários, não dá para fazer isso direto. Mas assim, que tem uma estruturação bacana de gestão de pessoas, de criação de cultura, eu não acho tão fácil ter uma crise com relação a isso. Uma crise financeira, sim, toda empresa que tinha um caixa bom na pandemia, que desacelerou aquele, porque teve empresa que explodiu e teve empresa que encolheu. Quem tinha caixa na pandemia não passou o inferno que foi para quem não tinha caixa. Sim. Então eu vejo que existem, para cada tipo de possível crise, existe uma ferramenta. E ter alguém para centralizar esse comando, né? Essa centralização, essa consolidação dessas gestões de crise dentro de uma empresa e tomar ações preventivas, hoje a gente fala muito do preventivo em tudo, eu acho que auxilia bastante, né? E até contar aí com muita gente ficou muito rica se beneficiando do cenário macroeconômico. Eu penso. Sim. Trocando em miúdos, né? É uma coisa muito complexa, óbvio, mas eu penso dessa forma. Eu imagino assim, bem diretamente, a gestão, você tem que fazer um diagnóstico da gestão operacional da empresa, onde você vai conseguir olhar mercado, você vai conseguir olhar custo, você vai conseguir olhar caixa, sabe? Acho que esses 3 pontos principais ali. Caixa, eu preciso ter um controle efetivo, indicadores econômicos robustos que vão dar à administração capacidade de colocar estratégia no negócio. E saber, isso aqui eu trabalho com capital próprio, isso eu trabalho com capital de terceiro, eu consigo estender um prazo aqui para um cliente que está passando por um momento de crise, mas que tem um potencial econômico gigantesco e eu vou poder me beneficiar disso no futuro. Ou não, esse cliente aqui eu preciso dar uma apertada, porque senão ele está perdendo espaço, realmente o mercado dele está diminuindo, eu vou ser não beneficiado por isso, por esse cenário que ele está vivendo. Então é aí o primeiro ponto, né? Aí vamos pensar a questão mercadológica. Qual é a direção? Eu falo assim, o mercado ele é igual um pneu quando vai estourar. Ele te dá sinais, só que muitas vezes você não vê. Você não quer acreditar. Exatamente. O empresário não quer acreditar. Cara, um grande exemplo disso, questão dos carros elétricos. Hoje tem esse murmurinho aí do pessoal falando que não vai para frente, não vai acontecer. Cara, já está acontecendo.
Já tá, é que tem os antes, né? Uhum. Aí que são muito pró-petrol, né? Vamos falar dessa forma, Uhum. que tenta não enxergar. É lógico, será que o carro a combustão vai realmente Nada como um V8, né? extinguir? Exatamente, exatamente. Vai extinguir? Não. Só que a questão do carro elétrico, ela tá hoje tomando Sim. proporções Para gigantescas. uso urbano. E a principalmente. cadeia mercadológica que ela traz, de tudo, é muito grande. E a leitura, acho que a gente tem que ter, por exemplo, de uma situação dessa, de uma mudança de tendência de Sim. consumo, seja no caso de produto, mas pode ser de serviço, de qualquer outra coisa, Sim. é o seguinte: existem aqueles dissidentes ou mais resistentes à mudança, que vão falar, não, porque, até pegando a frase, nada como um ronco de um V8, não é Uhum. verdade? Mas assim, é entender, né, até você pode continuar amando o seu Landau, Uhum. né? Você pode continuar amando o seu Impala 67, 5.8, não sei Uhum. quantos cavalos e Sim. 12 éguas. Agora, isso não significa que e você vai continuar usando eles, vai continuar abastecendo com petróleo e andando no seu fim de semana. Só que, ou até no seu dia a dia, só que 99% do mundo Sim. vai Sim. consumir. Vira Você produto vira de entusiasta, nicho. né? Vira produto Você de vira nicho. entusiasta. Exatamente. Vira nicho. É, exato. Né? E aí é o que você falou. A macroeconomia não segura esse ponto. Uhum. Então, eu acho que a gente poderia, se a gente puder criar uma metodologia, né, passar uma estratégia, uma ideia de estratégia para o empresário, para o gestor conhecer a crise antes dela vir, na verdade é conhecer o próprio negócio. Sim. Uhum. É conhecer, olha, no meu negócio, se eu comecei o negócio e nunca tive a experiência de tocar ele, vai na maciota, vai tranquilo nos primeiros anos, entende como que funciona o fluxo de pagamento dos clientes que você vai ter, vê como funciona a demanda que os seus funcionários vão te trazer, vê como funciona os custos operacionais que você vai conhecer que você vai ter, Uhum. porque no começo do negócio, você não sabe o que você vai ter que gastar, você não sabe o que você vai ter que contratar, você não sabe quanto você vai receber e quando você vai receber. Agora, depois de um tempo rodando, você já tem os seus próprios cases disso que você usa para diagnosticar projetando o seu futuro. Né? Então, acho que se a gente for resumir, se vocês me permitem compilar, né, tudo que a gente falou até o momento, a melhor metodologia ou estratégia para você identificar a crise chegando é entender o seu negócio, entender mesmo como funciona o seu cliente, como funciona o seu recebimento, como funciona a sua equipe, como você funciona enquanto gestor, como funciona o seu custo logístico operacional. Uhum. Você conhecendo isso, você leva essas informações para alguém que pode centralizar um comitê de prevenção, ou um gestor de prevenção de crise, Sim. ou mesmo, se não é uma empresa tão grande assim, que tem tanta disponibilidade de pessoas, algum gestor que seja mais voltado para essa organização, organizar um plano estratégico, uma projeção para o futuro de 1 ano, 2 anos que seja, para sempre buscar proteger as fragilidades. O que é fragilidade de um setor, de um negócio, dificilmente vai deixar de ser. Agora, você pode tentar proteger essa fragilidade, para que ela não seja uma vulnerabilidade. Seria um setor de prevenção de riscos, né? Mitigar, exatamente, Exato. mitigar o E é risco. importante frisar o seguinte, a crise, ela não quer dizer, uma empresa que não teve um ano bom, não quer dizer que ela está em crise. Né? Uma Sim. empresa que não teve 2 anos, né, que teve 2 anos seguidos aí que não foram bons, não necessariamente quer dizer que ela está em crise. Então, igual eu tô falando, são ciclos de mercado. Então, assim, você tem que saber o momento de parar onde você tem que estacionar e o momento de acelerar a hora que abrir o sinal. Infelizmente, ninguém tem uma lâmpada do gênio, né, ou uma bola de cristal para saber. prever. Mas, quem tá no negócio tem o É o feeling, termômetro, né? tem a intuição. E assim, isso dá muito certo. Só quando a pessoa realmente tá vendo uma coisa e quer acreditar em outra, mas eu penso que
muita gente trata um período de macroeconomia mesmo, um prejuízo ali até natural do cíclico da operação como crise. Por exemplo, existem modelos de negócio que passam 2, 3 anos dando prejuízo e 2, 3 anos dando lucro. O período que ela dá lucro compensa Sim. o período que ela dá prejuízo. Então, isso quer dizer, o modelo de negócio é assim, né? Isso não quer dizer que aquilo ali está em crise, né? Então, eu acho importante separar isso, porque aí a gente não tá falando de uma prevenção de crise, uma gestão de risco. É que cai conhecer o teu negócio, Exato, né? Pô, é meu conhecer E e o- saber onde está pisando. E o olhar ali, né, do empresário, muitas vezes ele se questiona, né? E às vezes ele nos questiona. Será que o meu negócio é bom ou eu só estou rodando dinheiro? O dinheiro entra e sai, entra e sai, entra e sai, né? E assim, não tem forma melhor do empresário identificar isso se não for através do quê? De números confiáveis, Uhum. né? A gente fala, o número não mente. Isso eu acho que é um ditado popular aí que é muito antigo e muito real, que se ele tem um indicador econômico ali forte, seja de um EBITDA robusto ou um market share robusto, eu não digo nem só números financeiros, tá? Mas vamos pensar também de crescimento de mercado, de novos mercados, de tendência mundial, né? Quantas novas empresas fazem o mesmo que eu faço no mundo, né? Qual que é a tendência? As empresas que fazem ou que faziam o mesmo que eu faço, o que elas estão fazendo agora, né? Eu acho que esse olhar para o futuro é muito importante, Sim. aliado com um diagnóstico operacional robusto, Exato. né? Para a gente olhar custo, para a gente olhar estrutura, para a gente olhar finanças e o mercado. Que é um exemplo, olha, para você ver como que realmente uma crise pode ser provocada por qualquer fator, né? Eu estava navegando ontem no Instagram e eu acompanho o conteúdo da G4 Educação, e ontem eles postaram um case de uma indústria de suco de laranja lá norte-americana que resolveu mudar o branding dos seus produtos, que era basicamente suco de laranja, mudar a embalagem. Muitas vezes o pontapé inicial da crise está numa tomada de decisão errada. E pode ser uma tomada de decisão que não tenha uma raiz no dinheiro. Porque entra muito aquela questão, né? Muitos acreditam ou não de que time que está se ganhando não se mexe. Porra, estamos ganhando, vou mexer para quê? Já estou quase aí no ápice. Eles mudaram a embalagem do suco. Depois que eles mudaram a embalagem do suco, eles perderam quase 100% do share que eles tinham no mercado. Caraca. Porque o público não conseguia identificar que aquele produto era deles. Por quê? O nome estava colocado na horizontal. E na nova eles colocaram um número na vertical, o nome na vertical. Ou seja, quem está acostumado a bater o olho, esse aqui eu vou pegar. Não conseguia identificar, porque como tinha virado, Perdeu a conexão, é né? difícil de você identificar. Então, olha aí, isso levou a empresa pro buraco. Trocaram a embalagem. Aí o que aconteceu? Em pouco tempo, acho que foi 1 ou 2 anos, eles voltaram para a embalagem antiga. Então, assim, essa decisão gerou um problema, uma crise generalizada no negócio, que eles tiveram que voltar às pressas, porque senão eles não aguentariam o tranco financeiro. Mais uma vez, conhecer o teu negócio, teu cliente, teu produto, teu tudo, né? E saber tomar uma decisão séria como essa. Sim. Justo. Eu acho que fica bem claro qual que é a forma de eu tentar enxergar a crise chegando, né? Mas imagina o seguinte, imagina que a crise já chegou, né? Considerando um cenário, por exemplo, onde a empresa já está na crise, onde ela já está passando por complicações, seja questão de caixa, seja questão de gestão de pessoas,
seja questão de posicionamento de mercado ou de negócio, ou produto, serviço oferecido de uma forma geral, uma crise de controle, de gestão, seja qual for a crise. Como que vocês enxergam, por exemplo, a questão de comunicação da crise para comunicação interna da crise e, de repente, até comunicação externa da crise, até que ponto vale a pena e como que vale a pena eu fazer essa comunicação / divulgação ou participação, né, desses problemas correntes, e também como que eu posso lidar, né, para ter uma resposta rápida para a crise, porque na prática a crise ela fica pior quanto mais tempo você deixa ela instalada, né? Então, Perfeitamente. se você tem uma política de ter uma resposta rápida, você cria mecanismos de responder rapidamente às crises que surgem, você tende a fazer com que elas acabem mais cedo também e não causem tantas baixas, né, no teu negócio. Então, Sim. a crise já se instalou. Como que eu lido com a questão da comunicação, seja interna e externa, e como que eu lido, ou como que eu posso me munir para ter respostas rápidas para essas crises? Bom, eu acho que, né, com relação à comunicação, tá? Muito se fala sobre transparência nas empresas, só que depende muito, tá, de qual é o nível do seu funcionário, de como o seu funcionário irá receber as notícias, como ele recebe, né? Eu acho que é substancial ali que a liderança, eu não digo só C-level, não, mas eu falo assim, líderes de setor, que eles saibam o que está acontecendo e que eles sejam ouvidos também. A gente fala muito dos 3 Qs, né? Que tem, eu consegui levantar na minha empresa o que bom, né? O que mal e o que tal, né? Então, o que vai mal, o que vai bem e o que tal seria a resposta para o que mal, Uhum. né? Então, que tal fazermos isso para... Propositura de algo, né? Exatamente, sabe? Eu acho que em relação à comunicação, Luiz, eu acho que essa é a saída mais assertiva que pode ser feita, sabe? Do que ser assim escancarado, a um ponto que muitas vezes você pode até ter realmente essas baixas mais rápidas acontecendo, né? Sim. Eu penso que muitas vezes a gente quer comunicar algo a alguém com uma intenção, né, com o objetivo de ter transparência, sinceridade, de acalmar os ânimos, né? Porque eu penso que quando está acontecendo alguma crise, de uma maneira ou de outra, essa sensação ela é transmitida até energeticamente ali para as pessoas que estão ao redor. Então, assim, eu já vi casos, já testemunhei, já vivenciei casos de uma comunicação oficial para as pessoas de uma determinada empresa sobre um momento de crise. Só que a intenção pela qual foi dito aquilo, né? comunicado aquilo, que era no sentido de deixar a empresa a par, de deixar a empresa ciente do que estava acontecendo, mas que até o tom de voz que foi usado, até a serenidade que foi falado aquilo, no sentido de, ó, está acontecendo isso, mas está tudo bem, né? Só que depois de algum tempo eu tomei conhecimento de que aquilo caiu como uma bomba na empresa e gerou uma desconfiança generalizada em todos os funcionários daquela empresa que estavam acreditando que não tinha tava um tudo bem. furo no casco do barco. Sim. Como também já vi o oposto, né, de pessoas que tentaram abafar uma crise. Muita empresa que tem capital aberto tenta prolongar, tenta dar uma Uma ludibriada nos números, né? Ou tenta dar
um jeito de não fazer errado, mas também não mostrar que está em crise. Então eu acho que assim, é conhecer o... Troca diretor, troca diretor, né? Exato, eu acho que Você vê essa conhecer movimentação do o mercado. público que tem que ser falado, porque eu acho que assim, ó, a transparência, a honestidade, ela sempre prevalece, mas nem sempre o empresário ele tem que ser 200%, falar 200% do que está acontecendo. Porque tem coisas que podem sim e devem ser ditas, mas depois de que aconteceu isso, nós já resolvemos e você está sabendo agora. Porque Você não tem risco. algumas né? informações, se forem ditas no momento errado, antes de ser corrigida determinada coisa, Causa uma crise. pode gerar uma crise que Generalizada. ferrou. Exatamente. Então eu vejo que há duas formas de se comunicar uma crise, depende do que se trata, depende estudar o impacto da fala, né? Lembrar que nem tudo que você vai dizer é como as pessoas vão receber, cada um tem uma história, cada um é de um jeito, Sim. e tem que contar com certeza com todo o staff aí da empresa, né, as principais lideranças aí, da mais alta à mais baixa, para comunicar, falar a mesma coisa, todo mundo Sim. falar a mesma coisa. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, né, o jeito que a gente faz uma coisa é o jeito que a gente faz todas as coisas. Né? Então, o padrão de agir, o perfil de ação que nós temos para um campo da vida, a gente tende a replicar esse perfil para todos os campos. E acho que até como método de exemplo, né, sobre o que vocês comentaram, e que eu acho extremamente assertivo e realmente muito verdadeiro, é o seguinte, vamos lá, tem um casal que tem filhos em diversas idades, eu tenho filho adolescente, tenho filho criancinha, e o casal em si ali está passando por algum tipo de problema, seja interno da casa, da relação, ou seja externo, uma questão financeira, ou uma questão de alguma relação externa, algum parente, ou qualquer coisa que seja. Tem coisas que que o casal deve falar para os filhos, para o adolescente e para a criança, tem coisas que o casal não deve antecipar para os filhos, e tem coisas que ele deve até falar para os filhos, mas com linguagens diferentes e com aberturas diferentes. Sim. Até porque não existe função em você antecipar o sofrimento de alguém que não tem como te ajudar. Exato. Imagina você chegar, nesse exemplo que eu estou dando, né? Chega o pai para o filho de 4 anos de idade e fala, olha, eu não estou mais aguentando conviver com a sua mãe. Poxa vida, vai acabar com a vida da criança. O que esse menino tem o que fazer? Não tem nada para fazer, ele vai só desesperar. Se o empresário chega e sai, pego esse exemplo para falar isso, se a comunicação é feita indistintamente, sobretudo de forma extraoficial ou fofoca, se a gente... O desabafo. O desabafo. Rádio peão, né? Enfim, a gente pode chamar, tem vários nomes divertidos para isso. Sim, cada empresa tem o seu. Exato. Isso é capaz de criar crises onde não havia ou potencializar ou acelerar a crise que poderia, de repente, ser evitada ou atenuada, né? Uhum. Então, é muito na linha do que vocês falaram, eu penso que seja dessa maneira. A sabedoria que você tem que ter em lidar com um conflito, né, extrapola o exemplo. E pensa que você não está falando da empresa, pensa que você está falando de uma relação de casal com filhos pequenos. Não é óbvio que você não vai falar para o filho de 4 anos que está tendo uma crise matrimonial entre o pai e a mãe? É óbvio. Agora, por que não é tão óbvio que eu não devo falar que está tendo uma crise, por exemplo, de relação social, né, entre diretores, entre sócios, como for, para um trainee ou um estagiário, ou para um assistente que seja, entendeu? Então, assim, ou mesmo falar da crise financeira, pô, o pai vai ter que vender o carro, viu, porque tá complicado, o juro tá alto, dá uma olhada nisso aqui. Uhum. A criança nem nada. Não vai igual. adiantar nada. Exato. A empresa tá com um problema de caixa grande, aí ele tem um funcionário lá embaixo que ganha um salário mínimo e a empresa tá com um problema de 50 milhões de reais. Ele chegar nesse funcionário e falar,
Não tem não porquê. vai resolver não nada. faz Só sentido. causa Se ele desespero. chegar no líder e falar assim, ó, Não. precisamos diminuir os gastos, diminui a quantidade de hora extra do seu turno, que você vai colocar, vai alocar os funcionários, vamos pensar em mudar a produção, Uhum. vamos mudar os turnos para deixar a folha menos onerosa, surte efeito. Tem que tratar o assunto de forma corporativa. Exato. Porque eu vejo que, assim, ó, o que geralmente gera desgaste e, consequentemente, uma crise. É até primário eu dizer isso, mas acontece. Acontece, exato. Mas, por exemplo, um desabafo de um empresário com uma pessoa que trabalha na empresa, porque, ele poxa, confia muito, não, mas naquele claro. momento o cara tava sensibilizado e acabou encontrando a pessoa e começou a conversar, o cara solta uma informação ali. Não é porque a pessoa não é de confiança, mas assim, isso vai espalhar. E aí começam as conversas paralelas. Então, assim, isso pra mim olha, assim, é muito destrutivo. É venenoso. É venenoso. Então, assim, a gente tem que, quando a gente tem empresa, a gente tem que saber lidar muito bem com as emoções, porque o emocional da gente gera muita crise. Porque tudo que é decidido, ou é baseado em razão, no racional, né? Emoção, que tá atrelado aí com a questão, tudo tá atrelado ao psicológico, né? Sim. E intuição. Então, assim, toda decisão que a gente toma vai ter um desses pilares: lógica, emoção ou intuição. Talvez todos, né? Então, assim, se a gente se entrega só à emoção, num momento desse, com certeza a probabilidade de não dar certo vai ser muito grande. Tem que ser muito bem ponderado. Então, assim, segurar um pouco ali muitas vezes a angústia ou até a felicidade extrema, né, ao comunicar excitação, algo, a excitação, tem que segurar a onda, não é fácil, mas É. tem que segurar a onda. Montar um comitê de crise, né, realmente ali, para conseguir ponderar essas Comunicar para questões, as pessoas certas. E é o ponto que eu iria até abordar para a gente poder fechar esse bloco, né? Porque a gente falou, olha, a crise ainda não se instalou, mas ela está chegando, como é que eu faço para olhar para ela? O que eu tenho como instrumento para fazer isso enquanto gestor? Beleza. Agora, a crise já está aqui, como é que eu faço para lidar com ela? A comunicação é extremamente importante, mas a comunicação feita de forma inteligente, né? De forma construtiva para todo mundo Direcional. Exatamente. Agora, é importante também eu saber apagar incêndio, né? Porque, assim, existe uma questão óbvia numa crise, que vai ter algum prejuízo vai acontecer. Fica tranquilo, vai acontecer. Você não vai saber quais são esses prejuízos até a crise arrefecer, ou pelo menos não todos eles, mas você vai ver. Né? Você vai ver que esse prejuízo, essa perda vai estar ali. Como é que eu faço no momento que a crise está acontecendo para apagar incêndios? O Otávio comentou, e você também, Mariana, vocês comentaram elementos importantíssimos, por exemplo, com relação a comunicação, que era o tema até então. Mas veja, como que eu faço para não ceder aos impulsos emocionais? Como que eu faço para lidar bem com a crise que está acontecendo? Né? Como é que eu crio ferramentas para tirar a emoção fora e só agir? Ó, by the book, isso aqui que eu tenho que fazer. Como que vocês enxergam essa resolução, esse apagar incêndios durante a crise? O trocar o pneu do carro andando. Cara, do ponto de vista emocional, terapia. Porque terapia. Não, eu tô falando É verdade, sério, é verdade. Porque assim, ó, se você tem uma empresa, óbvio, gente, tem casos e casos, mas assim, eu conheço poucos empresários que não fazem terapia. Porque é uma coisa necessária, porque senão você precisa se tornar uma pessoa forte. Isso é humano também, né? É humano. Então, assim, eu acho que para proteger o lado emocional, primeiro, se cercar de pessoas que te segurem um pouco, pessoas que coloquem o seu pé no chão muitas vezes e te tirem num momento de desespero ali dentro do próprio negócio. Se observar,
né, e se cuidar, porque esses momentos desgastam muito o emocional e o psicológico. Então você tem que ser meio que até antifrágil, né, pegando lá o Nassim O Taleb, Nassim né? Taleb, Então, eu penso que esses pilares aí, do ponto de vista emocional, são extremamente importantes, como já vi caso de diretor de empresa se afastar, porque, assim, nitidamente chegou à conclusão que naquele momento que ele estava e aquilo que estava acontecendo, ele não teria serventia, ele só mais atrapalharia do que ajudaria. Então a decisão dele foi se afastar naquele momento. É uma decisão digna. digna e honesta, né? Se a pessoa está sendo totalmente verdadeira ali. Não seria abandonar o barco em alto mar, né? Depende nesse contexto não foi. Justo. E a criação de rotina? Porque assim, Uhum. a gente tem a rotina quando tá tudo bem, né? A gente tem ali. Mas e para o momento de crise, né? A brigada de incêndio. O que a brigada de incêndio da empresa tem que fazer? Eu acho assim, foi muito bem colocado, Otávio, essa parte que você falou do pessoal, porque hoje é um tema que a gente vê muito a questão da gestão de pessoas. E a gestão de pessoas não é só gestão de staff, é gestão de liderança também, né? É realmente conseguir trazer a pessoa para um ambiente onde, por mais inóspito que as coisas exógenas, né, Pareçam, aconteçam, pareçam, né? O interno, ele tem que ser um ambiente bom, né? Tem que buscar por isso, por mais que às vezes seja difícil. Mas pegando ali o viés do profissional, eu acho que é necessário, tá? E a gente já vê essa movimentação do mercado, a questão da implantação dos comitês de gestão de crise, né? Que eles vão muito alinhados aos comitês de gestão de risco. Então, a empresa faz um diagnóstico operacional, identifica onde ali possam surgir fragilidades ou riscos bem inerentes do negócio, e ela consegue criar um comitê de gestão de crise para cada área. Imagina que eu tenho uma fábrica, então essa fábrica ela tem um departamento financeiro, um departamento logístico, um departamento fabril ali de controle de estoque, de operação de máquina, de TI, etc. Para cada área dessa, você tem que ter um responsável que vai fazer parte desse comitê de gestão de crise, onde a partir de um momento que surgiu o problema, esse problema ele vai ser identificado e remediado de forma rápida, né? Foi muito bem colocado por você, Luiz, a questão de que não se pode deixar numa crise o tempo passar. Tem que ser levado a sério. Tem que ser levado a sério e tem que ser tomadas decisões para que surtam efeitos e minimizem ali o impacto no caixa, a perda de pessoas, né, a perda de mercado e assim por diante. Não, justíssimo. E eu acredito que a gente chega no momento em que a crise acaba, né? Se a gente toma essas medidas de controlar o emocional, seja para não deixar a máquina pifar aqui dentro, mas também não se deixar levar por viés ou por caminhos que possam aumentar a crise. E adotar procedimentos, rotinas claras, né? Por exemplo, estabelecimento de um comitê de gestão de crise, pode não ser nenhum comitê permanente, pode ser um comitê que se estabeleça somente na gestão de crise, mas que já tenha regras pré-estabelecidas de governança e de roteiro de trabalho, distribuição de tarefas, justamente para apagar o incêndio, justamente para não deixar aquilo crescer ou continuar, né? Mas enfim, apliquei tudo isso, a crise aparentemente ou acabou ou está acabando. Eu chego no momento que duas últimas coisas são absolutamente necessárias, pelo menos no meu ponto de vista, quero saber de vocês também. A primeira dessas coisas é conseguir juntar os caquinhos do que ficou, né, entre mortos e feridos, o que sobrou, e esses cacos, quais desses caquinhos eu aproveito, né, quais dos reflexos eu aproveito para reinternalizar na minha operação, o que
dos resultados da crise eu tenho que transformar em rejeito e tirar de dentro da minha operação. E acho que como consequência, como que eu transformo o aprendizado da crise em rotina para não cair nela de novo. Né? Uhum. Então, como lidar com o resultado da crise e como aprender com ele. Como é que vocês enxergam essas duas últimas necessidades? Uhum. Bom, eu penso que até quando você estava falando, Luiz, eu vejo que a crise, quando a gente está falando aqui de crise empresarial, né? Sim. Mas se a gente olhar na nossa vida, todas as crises, elas têm uma mesma linha do tempo, né? E no final de uma crise, né, quando as coisas se resolvem, existe um desfecho, né? É como se a gente escrevesse um livro contando a história do que aconteceu e agora o que vai acontecer a partir de então, né? Então, os erros precisam virar lições, né? Então, o que aconteceu de errado, provocadamente ou não provocadamente, mas foi feito algo errado, tem que ser transformado em normas que evitem que isso aconteça de novo, né? Então, é famoso aprendizado com o erro. O né? risco que se materializou Exato. vai ter que ser mitigado daqui para frente. Exato. E assim, como vai ser agora? Que peça que eu tenho que mexer no tabuleiro? Né? Eu vou diminuir a minha operação para eu vou ter um volume menor, mas eu vou ter menos necessidade de caixa, eu vou ter mais tranquilidade. Então vai muito do que a empresa como um todo se espera. Tem as pequenas lições que a crise ensina e tem a grande lição. Qual foi a grande lição? A grande lição foi essa. Pode sim acontecer, e tá tudo bem, de uma grande lição nós não devemos dar continuidade nesse negócio. Vamos vender? Vamos encerrar a operação? Enfim, Mudar a operação. Vamos meter marcha aqui, vamos dobrar de tamanho. Então, assim, eu penso que tudo, se tem a decisão macro, o que vai ser feito a partir dessa crise, o que ela ensinou pra gente? Tem que ter reflexão, tem que ter meditação, tem que ter exercício. É doloroso fazer isso, muita gente não quer fazer. Até porque isso expõe Empurra as próprias com a falhas, barriga, né? empurra com a barriga. Sim. Então, assim, em primeiro lugar é assumir e ter humildade consigo mesmo. Sim, sim. De parar e pensar e, vai ter que bater uns pinos aí, refletindo. Então, é a macro e os pequenos aprendizados. Então, o macro tem uma grande ação e para essa grande ação ser executada, eu tenho que partir dos aprendizados menores que vão levar a gente para a decisão que foi tomada no macro. Eu penso assim, porque cada caso é um caso, eu não posso falar, faz isso, cria planilha tal, mas eu acho que filosoficamente falando, cada um vai saber qual decisão tomar e qual ferramenta criar para poder chegar nesses objetivos que eu falei. No fundo até não tem fórmula, tem. Sei que você vai falar, mas não tem fórmula mágica, só para fazer um comentário prévio, até porque os negócios são diferentes mesmo se eles estiverem na mesma área. Né? Então, por exemplo, uma consultoria no Piauí, uma consultoria tributária no Piauí, por exemplo, não vai ter o mesmo tipo de operação, a mesma forma de trabalhar que uma consultoria na Paulista, em São Paulo. Não vai, não é a mesma empresa, não é o mesmo perfil de cliente, simplesmente não é. Então não tem como ter fórmula pronta, nem mesmo dentro do mesmo setor, né? Porque cada caso realmente é um caso. E no fim das contas, esse aprendizado, né, Otávio e Mariana, você acaba se inteligentemente depreendido, se você gastar umas horas de assento ali, né, pensando sobre o que aconteceu e realmente não só elucubrando, mas entendendo o que aconteceu, desenhando o caminho que você acabou trilhando para chegar até ali, vai te levar a obter informações riquíssimas para você inserir, por exemplo, no seu plano de continuidade ou não
do negócio, Sim. né? Mas Hoje uma outra recente crise aí foi a catástrofe, né, do Rio Grande do Sul, Uhum. que muitas empresas se viram completamente devastadas, Uhum. muitas famílias devastadas, muitas perdas, sejam pessoais, materiais e etc. Enfim, Uhum. aqui eu não vou entrar muito na questão pessoal, porque acho que nem é o intuito, mas da questão profissional, tem empresas que perderam tudo, que perderam linha de produção, que perderam estoque, perderam Não funcionários tinha ainda, seguro. não tinha seguro, ou tinha seguro, mas o seguro não vai ser capaz de cobrir todas as perdas. Então, como que a gente não pode assim fechar os olhos e não achar que a crise não vai acontecer? Porque uma hora ou outra ela vai acontecer, seja de qual natureza for. E essa foi uma crise completamente exógena por fato climático incontrolável. incontrolável, que Uhum. assim não acompanhamos ali, né? Ninguém nunca imaginou que isso iria Não, acontecer. e as medidas paliativas que o pessoal foi tomando, tipo, a água não vai subir mais de 1 metro. Tem lugar que a água chegou a 5, 6. E o pessoal, subiu o estoque, fiz isso, fiz aquilo, Tem que se mexer verticalizei, subi para o segundo andar, tal. Muitas empresas, mesmo fazendo isso, não conseguiram segurar a onda e realmente elas foram acometidas ali a situações completamente devastadoras, né? Onde acabou, o cara não consegue mais produzir porque ele não tem matéria-prima, ele não tem Parou. mais linha de produção, Travou. ele não tem funcionário, parou. E aí, né? O que eu vou levar de lição disso, né? Eu acho que a prevenção é a principal lição que as pessoas precisam ver e aprender com o erro. Seja o erro dela ou o erro de terceiro, porque você também conseguir aprender com o erro, né? Vamos pensar de empresas que passaram por aquilo lá e não, né? Um exemplo, logo quando a gente viu, lembra um dia a gente estava conversando, né, no escritório, eu perguntei, cara, a questão dos seguros aqui, nosso, dos funcionários, do escritório, você falou, não, tá tudo certo, tal, a gente Uhum. tá coberto, tá tranquilo, porque eu falei para ele, nossa, você viu o que tá acontecendo logo no começo, né, que as Sim. empresas começaram isso foi até um bate-papo que a gente Foi. teve, né, no dia, que as empresas começaram a sinalizar que, você imagina, uma Localiza, por exemplo, onde, salvo engano, os carros não têm seguro, né, da Localiza, parece que quem segura é a própria Localiza. Tô dando um exemplo de locadora de veículo, mas tem números, enfim, é só porque foi a que veio na Sim, minha sim. mente aqui, que é situada lá no conglomerado do aeroporto de Porto Alegre, os carros estavam Sim. submersos, 100% submersos, né? E aí, como que vai ser a gestão de crise nessa companhia, né? Que é uma Deixar companhia secar e grande? vender. Exatamente, cara, exatamente. E aí, né? Eu acho que realmente assim, o principal, Luiz, é a questão de aprender com a crise e implementar uma gestão operacional e uma gestão de risco eficiente. Maravilha. Sem dúvida. Bom, a gente passou pelo caminho todo aí, falando bastante coisa sobre a identificação, tentativas de prevenção, e a tentativa porque realmente é uma certeza na vida empresarial que a crise vai acontecer, fica Sim. tranquilo, rapaz, ela vai acontecer. Vai. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Sim. E geralmente os cavaleiros do apocalipse vêm junto, então vem crise junto com outras juntas, né? Mas depois passa, né? Depois passa e com inteligência gerenciar a crise, você superar ela e aprender com ela, você sai mais forte, né? A empresa sai renovada, com ânimos renovados, quando você faz tudo certinho. E, evidentemente, não tinha como passar aqui para o pessoal e conversar entre nós de uma metodologia, método passo A, B, C, D, E, até o Z, para você ficar blindado de crise, porque isso não existe, né? Mas o que existem são boas práticas, né, que vão te tirar do apuro quando ele certamente acontecer. Então, eu queria agradecer, Otávio, Mariano, Muito obrigado. pela oportunidade da gente Muito bater obrigado. esse papo novamente, assim como no ponto de inflexão, acho que foi muito, muito bacana, e o pessoal certamente está gostando bastante de acompanhar aqui
essa troca de expertises, né, que certamente favorece muita gente, muitos gestores, contadores, Sim. diretores, sócios de empresas e mesmo quem está querendo aprender um pouco mais sobre as atualidades e as práticas mesmo, a trincheira do dia a dia empresarial, né? É importante ter essa convicção e essa certeza que essas pessoas buscam aprender cada vez mais em todos os campos da vida e esse certamente não fugiria. Sim. E eu queria agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham gostado do assunto aqui sobre a identificação, gestão de crise, como sair delas, como aprender com elas. E até o próximo Evotalks.